Então, agora exemplificando como que a gente confirma quais são as condições para que a gente classifique o mercado, né, com uma tendência ou de alta ou de baixa. Então, quais são as condições? Aqui a gente tem aquele exemplo que a gente estava dando na aula anterior, certo? Aqui iniciou a pernada A e aqui iniciou a pernada B, certo? Qual que é a primeira condição para se tornar para confirmar uma tendência? Então, anota aí. Primeira condição é a pernada B não pagar o movimento. Ó, iniciou a pernada B e não tocou a linha rosa. Então, primeira condição, ok. Segunda condição, romper a pernada AB. Sempre que a gente tem a pernada A e depois inicia uma pernada B, a gente coloca uma linha de referência na máxima da pernada AB. Pode ser que seja a máxima do verde, se tivesse um paviozão aqui, ou esse aqui, no caso esse aqui. Então, essa é a máxima. Então, segunda condição, romper. Concorda que esse aqui rompeu essa máxima? Rompeu. Segunda condição, beleza, para virar uma tendência de alta. Terceira condição, romper e fechar acima. Então, primeira condição, não voltar, não pagar a pernada B, não pagar o movimento. Ok. Segunda condição, romper a pernada B. Rompeu. Terceira condição, fechar acima. Ele poderia ter vindo aqui, feito um pavio e fechado abaixo. Então, ele tem que fechar acima da pernada AB. Beleza? Quarta condição, o próximo candle tem que ser da mesma cor do que rompeu e fechou acima. Então, aqui temos uma confirmação, né? Então, que temos uma tendência de alta, ok? Então, tendência de alta confirmada, a gente esquece agora a reversão no dia, tá? Só no próximo dia que a gente vai considerar a reversão. Então, agora a gente só analisa a tendência de alta. O que a gente faz depois que confirma uma tendência de alta? Espera o mercado lateralizar, porque o nosso objetivo, né, é comprar no fundo de uma lateralização e continuar o movimento. Então, o que a gente faz? Ó, vou dar mais um clique aqui, só para vocês entenderem, para você entender aqui. Ó, essa parte aqui tá aqui, ó, a partir do momento aqui confirmou, tá aqui para trás, confirmou a tendência de alta. O que a gente espera? Pode fazer quantos candles verdes quiser depois que confirma uma tendência de alta. A partir do momento que faz candles vermelho, a gente tem um início de uma lateralização. Então, um topo aqui de uma lateralização. Beleza? E aí, a hora que faz o primeiro candle verde, a gente tem o término da lateralização, ou seja, o fundo de uma lateralização. Aqui a gente tem um gatilho de compra de tendência de alta. Depois eu vou falar certinho na aula sobre gatilhos, mas só para você entender, aqui temos uma tendência de alta. O que é a tendência de alta? Estoura, lateraliza, estoura, lateraliza, estoura, lateraliza, estoura, lateraliza. E assim por diante, ok? Então, aqui aconteceu de novo, estourou, lateralizou, logo já fez um candle de alta aqui, né? Então já temos um gatilho aqui. E em lateralização, a gente sempre, em tendência de alta, a gente sempre vai ter gatilhos no fundo das lateralizações. A gente só deixa posicionada a nossa operação somente no próximo candle. Se ele não nos pegar, a gente cancela e pega a operação na próxima lateralização. Mas isso eu vou falar depois em gatilhos, ok? Então, vamos lá. A partir do momento que confirma uma tendência de alta, lembra que eu falei? Esquece reversão. O que pode acontecer, tá? Após o mercado se tornar uma tendência, ele não volta a ser de reversão no dia. O que pode acontecer é uma inversão de tendência. Uma inversão de tendência. Então, estourou, lateralizou, estourou, lateralizou. Teoricamente, ele ia continuar estourando, lateralizando, estourando, lateralizando. Chega uma hora que, obviamente, perde força, o mercado ele tende a corrigir. Então, como que a gente identifica que ele está invertendo, né, essa tendência de alta? Ou se está numa tendência de baixa, se ele está invertendo para uma tendência de alta? Ele precisa fazer um raio de baixa, tá? Como que a gente caracteriza esse raio? Então, o que aconteceu aqui? Estourou, iniciou uma lateralização, certo? O que a gente espera? Que continue a tendência de alta. Mas aí veio um candle, ó, de alta aqui, e aí veio formou-se um raio, ó, isso aqui, ó, vocês estão vendo um raio contrário. A gente está numa tendência de alta. Qual que é a primeira condição para inverter a tendência? Anota aí, fazer um raio contrário à tendência vigente. Então, aqui está formando um raio, né? Um raio de baixa.
Quais são as condições? Então, primeira é essa, anota aí. Fazer um raio contrário à tendência vigente, ok? Depois, esse raio, essa perninha do raio, que é esse verde aqui, ele não volta, não pode voltar no início da lateralização, lá na abertura da lateralização. Então, essa é a segunda condição. Aqui já se cumpriu. Terceira condição, romper, tá? Romper a perninha do raio. Rompeu, beleza? Fechar abaixo, porque ele pode romper e fechar um pavio aqui, né? Então, ele rompeu e fechou abaixo. E depois a próxima condição é a mesma de tendência. Vira um candle da mesma cor. Então, aqui temos uma confirmação de inversão de tendência. Agora a gente esquece tendência de alta, agora a gente só analisa tendência de baixa. Qual que é nosso objetivo, tá? Nesse momento, segue tendência de baixa até que se forme um raio de alta, né? E inverta a tendência de novo. Então, a partir desse momento aqui, a gente tem uma tendência de baixa, ok? Então, essa tendência de baixa, qual que é o nosso objetivo? Vender no topo de uma lateralização. Então, estourou aqui, ó, estourou, espera, agora iniciou uma lateralização. Aqui é o fundo de uma lateralização. Aqui, a partir do momento que faz o primeiro candle de baixa, um vermelho, a gente tem o término da lateralização, ou seja, o topo da lateralização. Aqui a gente tem um gatilho de venda de reversão, que depois eu vou falar na aula de gatilhos, beleza? Mas só para entender, aqui temos uma venda de reversão. E aí, estourou, beleza? Lateralizou, estourou e assim por diante. É assim que a gente vai caracterizando, né, a nossa tendência de baixa. Felipe, existe a possibilidade de inverter novamente? Sim, existe a possibilidade. Qual a condição? Para inverter agora para uma tendência de alta, precisa fazer um raio de alta. Beleza? Se a gente está numa tendência de baixa, precisa fazer um raio de alta. Se a gente está numa tendência de alta, precisa fazer um raio de baixa. E assim a gente termina, né, aí o nosso operacional, análise e, obviamente, como a gente faz para fazer a leitura diariamente de reversão e tendência. Espero que tenha ficado claro. Diariamente aí a gente vai tirando todas as dúvidas dentro da comunidade, ok? Aquele abraço.